para a gente entender a potencialidade do mercado de bioinsumos e falar também da condução dessa política aqui no Brasil. A gente recebe no Hora H do Agro a Amália Borsari, que é diretora de bioinsumos da CropLife Brasil, e o Reginaldo Minaré, que é diretor executivo da ABINS. Só para o pessoal entender, a CropLife Brasil é a entidade que representa o setor de defensivos, sementes, biotecnologia, e a ABINS é a Associação Brasileira de Bioinsumos. Então, Amália, Minaré, muito obrigada por conversarem conosco, obrigada por concederem um tempo aí para a gente falar de bioinsumos que tem muitas caixinhas para a gente entender, muita informação, inclusive recente, para a gente explicar para o nosso público. Então, eu gostaria de começar perguntando para vocês, primeiro, qual que é o tamanho potencial de exportações de bioinsumos no Brasil? A gente está falando de quais volumes, de qual faturamento. Quando a CropLife e a Apex Brasil, por exemplo, fecham essa parceria, com certeza vocês estão olhando para mercados potenciais, né? Então eu queria começar com a Amália. Obrigada novamente aí pela disponibilidade. Obrigada, Mariana. Nós que agradecemos pela oportunidade. Quando nós falamos de um mercado de bioinsumos, nós estamos falando de um mercado que deverá chegar a 14 bilhões de dólares, né, nos próximos anos. Segundo as pesquisas indicam, até 2030. E sendo que, em média, já calculando esse crescimento de 12% a 13% ao ano. Então, atualmente, o Brasil ele exporta 90 milhões de reais, e a expectativa é a gente chegar a um valor superior a 130 milhões nos próximos 2 anos com esse projeto de apoio juntamente com a Apex. E aí eu queria trazer essa pergunta também para o Minaré, porque a gente está falando aí de um consumo grande no Brasil, está crescendo, a Amália acaba de trazer essa perspectiva de aumento. Como que isso é discutido dentro da ABINS, Minaré? Porque eu queria entender um pouco, claro, quem está dentro da associação também está olhando para a exportação, né? Como que você avalia esses dados da potencialidade do consumo no Brasil, antes da gente falar de exportação? Bem, a potencialidade do produto no Brasil já está sendo demonstrada nos últimos 10 anos. Né? Uma ampliação do uso em várias lavouras brasileiras e, nos últimos 5 anos, um crescimento sustentado de mais de 2 dígitos ano. Né? E aí, englobando tanto o mercado de produtos prontos para uso, ofertados pelas indústrias, quanto pelos produtos produzidos para uso próprio pelos próprios agricultores. Com a lei recente publicada, né, nós teremos aí a consolidação desses mercados. A oferta de produtos prontos para uso, a oferta de inóculos para os agricultores que pretenderem produzir os seus bioinsumos das propriedades. E isso certamente vai ofertar para os agricultores e para as indústrias uma garantia jurídica que até então estava sendo questionada. Uhum. Com isso, certamente o investimento, tanto da indústria quanto dos agricultores, vai aumentar. E nós, da ABINS, apostamos que a agricultura regenerativa, baseada nos bioinsumos, será a agricultura convencional do amanhã, e isso no futuro próximo. Perfeito, trazendo cada vez para normalidade do dia a dia ali da fazenda os bioinsumos, né? Então, mas é isso, assim, eu acho que é importante a gente trazer esse contexto de que CropLife e Apex fizeram essa parceria, estão olhando para o potencial de exportação, mas antes de começar ali a exportar de fato, eu imagino que seja importante a gente olhar para dentro de casa e acertar um ponto aí que é crucial para o setor, que é a regulamentação dos bioinsumos, como você acabou de colocar aí na sua fala, né, Minaré? O projeto de lei 658/2021,
que ficou conhecido como o PL dos bioinsumos. Ele foi aprovado em novembro do ano passado, né, novembro de 24. Então eu queria começar contigo, Minaré. E agora, né? O que a gente espera então dessa regulamentação? A aprovação do PL é importante para o setor, mas a gente tem aí, se eu não me engano, um ano, né? O Brasil, o governo federal tem até um ano ali para até novembro de 2025 para realmente colocar essa regulamentação de pé. Qual que é a importância da gente andar com isso para que esses números de projeção de aumento dos bioinsumos de fato se concretize e aí a gente possa, inclusive, olhar com ainda mais propriedade para as exportações? O que a ABIN está acompanhando nesse sentido de regulamentação, Minaré? Olha, Mariana, nós enxergamos a lei como uma ferramenta disruptiva em vários pontos, né? Primeiro, ela exclui a aplicação da lei dos agrotóxicos, a lei de fertilizantes, a lei de produtos veterinários, dos bioinsumos. Todos os bioinsumos são tratados dentro de uma única lei. Antes tinha um mosaico de leis, agora é uma lei só tratando de todos os bioinsumos utilizados na agropecuária brasileira. A lei trouxe direitos, trouxe obrigações, né? E nós acreditamos que o regulamento, até pelo fato de que um decreto não pode nem restringir direitos e nem criar novas obrigações, o decreto vai ficar dentro daquilo que a Constituição prevê como área de um decreto, que é dar fiel execução à lei. Então, nós estamos confiantes de que o Ministério da Agricultura conduzirá esse processo de construção do decreto, né? Já publicou a portaria com os nomes das instituições que participarão de um GT para a construção desse decreto, né? Tanto a CropLife quanto a ABINS participam desse GT. Provavelmente a primeira reunião desse GT ocorrerá até meados do mês de junho, né? Várias instituições já estão discutindo entre elas, né, o que seria um bom desenho para esse decreto. Então, nós da ABINS estamos muito confiantes de que o governo apresentará para a sociedade um decreto que realmente garanta aquilo que a lei trouxe de inovação para o universo dos insumos, né, dos produtos, dos insumos agropecuários. Essa é a nossa visão. Perfeito. Eu queria ouvir a perspectiva da Amália sobre isso, porque é isso, a gente está falando de uma regulamentação que, foi o que eu falei assim, o PL em si, a votação, a aprovação, já foi uma boa notícia para o setor, mas é importante que a regulamentação aconteça, né, Amália? O que você tem acompanhado pela CropLife? Existe, então, essa expectativa de uma reunião setorial de GT em junho? A gente está falando que talvez... A gente pode olhar pela perspectiva de que talvez a COP30 seja um fator que talvez acelere essa regulamentação para o Brasil levar também isso como uma bandeira. Como que vocês estão avaliando isso dentro da entidade? Bom, com certeza. Primeiro eu faço as palavras do Reginaldo Minaré. Com certeza essa nova lei é um marco para o Brasil e também está sendo um benchmark internacional a respeito. Anteriormente, nós tínhamos, então, duas leis que trabalhavam sobre a regulamentação de todo o setor de biológicos, a de fertilizantes e a de agrotóxicos, e agora nós temos uma lei maior, onde podemos trabalhar nas suas especificidades. É um desafio, nós, né, nesse momento, nós estamos trabalhando com a equipe técnica da CropLife, das nossas empresas, também fazendo uma interação com os cientistas, com a academia, e para nos prepararmos para esta reunião, para essas reuniões também de alinhamento. E eu destaco, Mariana, que é um desafio muito grande, porque quando a gente fala de bioinsumos, nós estamos falando de um amplo leque de produtos, de diferentes perfis, eles são de origem biológica, mas nós estamos falando desde micro-organismo, desde o macro-organismo,
desde um produto metabólito. Então, ele traz a necessidade da gente ter fluxos regulatórios distintos para esses tipos de produtos, para a caracterização destes, e que não onere o sistema também. Isso a gente está pensando em alguma forma de se estabelecer, inclusive, algumas diretrizes para substâncias de uso tradicional, de uso já conhecido, micro-organismos também. Então, eu acredito que nós vamos ter um ambiente bem saudável agora de debate entre as entidades e juntamente com o governo, e precisamos, porque o período de transição é de 1 ano. Posterior a isso, a gente pede aquilo que estava estabelecido, principalmente no âmbito da fiscalização para os produtos regulados, tanto pela fertilizantes como a de agrotóxico. Permanece, então, vigente apenas essas legislações, se não tiver o decreto, apenas para o registro do produto. Então, ele traz uma insegurança muito grande para as empresas também, de como deverá manter todas as diretrizes, e por isso dá a importância de se acelerar o processo. E a COP, com certeza, ela vai trazer um olhar para o Brasil. Outros países, eles estão de olho o que nós estamos fazendo, o que nós vamos fazer, e é extremamente importante a gente não deixar passar até o final do ano essa regulamentação. Interessante, você falou aí de um fluxo que se diferencie entre os produtos, e o Minaré tinha comentado, inclusive, essa diferenciação primordial do ponto de vista de... Tem produtos biológicos que já estão prontos, e tem alguns que são ali a matéria-prima para o produtor fazer o seu próprio biológico dentro da fazenda, um processo que é conhecido como on-farm, um processo que também é discutido dentro desse contexto para ter um controle, porque o produtor pode ter essa possibilidade de fazer esse produto biológico dentro da propriedade, mas ele precisa também atender a critérios, né, de sanidade, de higiene. Existe toda uma questão ali também que precisa ser muito bem colocada. Eu queria ouvir de vocês, se eu começar com o Minaré, sobre este ponto. Isso já está bem esclarecido no texto do PL que foi aprovado, ou de alguma forma, durante essa elaboração da regulamentação, isso também precisa ser melhor especificado para a gente ter um on-farm que seja saudável, né? E que abra essa possibilidade de mercado para o produtor, mas que ele faça tudo, né, como manda a lei, assim que a lei estiver bem estabelecida, né? Mas, de alguma forma, eu queria saber a sua avaliação nesse sentido do on-farm e as diretrizes também que os produtores rurais precisam seguir. Está bem estabelecido, não está? Como que você avalia, Minaré? Olha, Mariana, a lei, ela prevê que o Ministério da Agricultura vai estabelecer instruções de boas práticas para os agricultores que produzem bioinsumos para uso próprio, e também estabelecerá, e aí possivelmente o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em conjunto com o Ministério da Agricultura, um manual de boas práticas para os agricultores familiares que também utilizarem a produção de bioinsumos para uso próprio. Importante observar que a produção de bioinsumos para uso próprio ocorre no Brasil de forma regulada desde 2009. Um decreto do presidente da República autorizou aos agricultores produzir para uso próprio todos aqueles produtos biológicos já registrados para a agricultura orgânica. E isso aconteceu nos últimos 15 anos. O agricultor brasileiro já tem uma boa experiência dessa produção. E a produção on-farm, ela não acontece só no Brasil. Na Áustria, nós temos indústrias que trabalham com esses modelos de negócios. Indústrias que fornecem produtos prontos para uso e inóculos para os agricultores que desejarem produzir os seus bioinsumos. Inclusive, essa empresa na Áustria, ela fornece os inóculos, ela fornece o meio de cultura e até o container para o agricultor multiplicar esses produtos na sua propriedade. Isso acontece no Japão também.
acontece nos Estados Unidos, principalmente nos estados do Missouri e de Ohio. Os agricultores lá já produzem. Essas empresas, elas disponibilizam nas páginas delas o manual para o agricultor multiplicar aqueles inóculos que elas ofertam no mercado. O México trabalhou de forma um pouco diferente. Na página do governo mexicano, na página do Ministério da Agricultura do México, nós encontramos 16 manuais muito bem elaborados para o agricultor seguir e produzir os seus bioinsumos, desde o bocache até a produção de micro-organismos por meio de comunidades, né, coletadas na própria propriedade, e também de micro-organismos específicos. E no México isso já está acontecendo também, seguindo esses manuais orientadores do governo mexicano. Então nós esperamos que tanto o Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura, com a participação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, trabalhem essas orientações de boas práticas, esses manuais, para que o agricultor efetivamente tenha uma receita ali para ele seguir e ter um bom produto, especialmente no que diz respeito à higiene do bioreator que ele vai utilizar, do local onde esse reator está colocando, a qualidade da água que o agricultor vai colocar dentro desse reator. Então, são medidas simples que o agricultor tem condições de seguir e continuar produzindo os bioinsumos como ele produz até hoje. Então, não é uma novidade para o agricultor brasileiro e também para muitos agricultores do mundo não é uma novidade. A produção de bioinsumos para uso próprio ela ocorre em vários lugares, inclusive no Brasil. Perfeito, perfeito. É sempre importante ter o apoio do governo, né? Um apoio oficial, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário. A gente vai ficar de olho para que essas boas práticas, é aquilo que não custa repetir, né? Não custa lembrar o produtor, não custa fazer esse tipo de instrução. Antes de encerrar, eu gostaria de ouvir de vocês dois sobre linhas de financiamento do Plano Safra. Vocês acreditam que hoje o Plano Safra, como está desenhado, as linhas que estão desenhadas, são suficientes para engajar esse uso dos biológicos? Ou vocês acham que, de alguma forma, é preciso mais incentivo, chegar lá na ponta, a instrução, né? Seja uma instrução mais técnica, mas a instrução também para essas linhas de financiamento que já existem? Vou passar para a Amália, mas quero ouvir o Minaré também. Como que hoje, porque a gente está discutindo muito o Plano Safra, vai chegando no meio do ano, a gente vai falando muito disso, e eu acho que é importante pensar, né, que as linhas de financiamento do Plano Safra olham para muitas coisas, estão olhando para bioinsumos também. Amália, como que você vê essa situação? Bom, perfeito. Mariana, apenas antes de falar do Plano Safra, só queria fazer uma correção. Quando eu falei de 90 milhões da nossa exportação é em dólar, eu acho que eu falei em reais. Né? Tranquilo, perfeito. Tá bom? E com relação ao Plano Safra, sim, temos um grande espaço para avanço nesse sentido. Eu acredito que há, antes, a necessidade de estabelecer, assim como foi feita com a lei de bioinsumos, estabelecer bem, o que é o bioinsumos, até mesmo pela linha de crédito. Isso é bem importante, já que nós tem essa dificuldade pelas agências bancárias, pelo repasse dessas informações previamente definidas pelo próprio Ministério. Então, isso ajuda nesse sentido. E o Plano Safra, os incentivos, eles vieram muito atuando mais dentro de um nicho do mercado que existe. Não posso dizer de nicho hoje, que nós estamos falando de um mercado já real que existe, que é a produção para uso próprio, tá? Então, veio muito dentro de linhas de financiamento de biofábricas dentro da fazenda. Então, nós acreditamos que com esse olhar mais claro do que é o bioinsumos, para dar um direcionamento, inclusive para os produtos finais, nós acreditamos que vai ficar mais claro até mesmo as linhas de créditos mais específicas. Né? E depois também ter alguma forma da gente mensurar essa utilização desses produtos comerciais, esses produtos já prontos, para
para estabelecer essas métricas de utilização e de consumo. Sim, mensuração é muito importante e aí, na verdade, a gente está falando de todas as linhas do Plano Safra, né? O ideal é que a gente tivesse realmente, por exemplo, todas as linhas de crédito verde ali, né? Ia ser muito importante se a gente tivesse essa transparência de quanto do valor destinado, de fato, contribuiu para uma agricultura de baixo carbono, né? A gente entra numa outra seara. Eu vou deixar para o Minaré, então, encerrar com a fala dele sobre isso. Como que você avalia também, do ponto de vista de robustez do Plano Safra e engajamento ao produtor rural do uso do bioinsumo? Como que você vê isso, ou a expectativa, inclusive, para esse Plano Safra 25-26, que deve vir aí em breve? Mariana, os últimos planos safras, como a Amália observou bem, trouxe inovações, colocando linhas de crédito para a instalação e ampliação de biofábricas dentro das propriedades. O BNDES tem uma boa linha de crédito para esse segmento, mas ainda são iniciantes, né? São propostas que poderiam ser bastante ampliadas. Agora, nós temos uma dificuldade muito grande com a inclusão de maior volume de incentivo dentro do Plano Safra, que é a taxa de juros. O Plano Safra, geralmente, ele trabalha muito com equalização de juros. E com a taxa de juros a 14,75%, para o governo ofertar aos agricultores uma taxa de juros abaixo, por exemplo, de 10%, ele precisaria equalizar algo em torno de 6%, 7% dessa taxa de juros. E a gente está vendo aí as discussões orçamentárias que o governo não tem esse dinheiro. Então, as linhas de créditos do Plano Safra para a agricultura sofrem com essa taxa de juro alta, porque o governo não tem o dinheiro necessário para fazer a equalização. Então, acredito que não vai ocorrer de forma muito célere essa inclusão de um maior volume no Plano Safra, exatamente por conta dessa dificuldade de equalizar a taxa de juros. A política de juros no Brasil é uma política absolutamente ingrata para o setor produtivo. Está num patamar elevadíssimo, e o agricultor que não consegue o Plano Safra, ele vai buscar no Mercado Livre, ele vai pagar 20%, 22% de taxa de juros ao ano. Então, praticamente, o financiador vai ganhar mais dinheiro do que ele. Isso é muito difícil. Mas a gente acredita que essa maré de juros altos deva reduzir e o governo tenha mais espaço para incluir melhores incentivos dentro, se não dos próximos planos safras, Mariana.